está pronto. A ambiência está pronta. O Espírito Santo de Deus preparou este momento. E eu tenho certeza de que esta palavra, que não volta vazia, fará uma obra eterna na vida de todos, e todos digam comigo, amém, amém, amém. 1 Timóteo 1, 18 a 20, minha Bíblia está na página 248. Este é o dever que que eu te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemar. Oremos ao Pai. Esta palavra é uma semente, e eu vou semeá-la agora no teu coração. Pai amado e bendito, que no abrir dos meus lábios e da minha boca seja pregada e anunciada a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, os mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos. Essa palavra libertadora, esta palavra que incendeia o nosso coração, essa palavra transformadora, essa palavra que não nos deixa ser covardes. Sim, a palavra de Deus nos dá poder, amor e moderação. Então, Senhor, usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para que a tua glória seja conhecida. E o povo de Deus diga amém, amém e amém. Glória a Deus. Muito obrigado, meu amado. Mantendo a fé e a boa consciência. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosíssimos diante do Senhor, noiva de Cristo, ataviada de branco, não tem mancha, não tem ruga, não tem defeito, não há defeito na igreja. Ele a comprou com o seu próprio sangue. Meus filhos, nós precisamos de conhecer a cada dia e sermos instruídos de fato sobre a missão que Deus tem para cada um de nós nesta terra. Tem que haver um propósito na nossa vida muito maior, muito mais amplo, muito mais largo, muito mais comprido, muito mais profundo, como é o amor de Deus para a nossa vida. Então Paulo ensina a Timóteo dizendo, Timóteo, este é o dever que te encarrega. Então Paulo estava dizendo, olha, eu vou te exortar como apóstolo, porque tu tens um dever. E ele disse, o teu dever que eu te encarrego, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, diz, qual é o teu dever que eu te encarrego? Você tem que conhecer que a vida espiritual é um combate. Ah, mas eu não tenho dúvidas que é um combate diário. Por isso nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus, com a convicção e a fé, com a espada do Espírito. Amados, há um combate. Ele disse, olha, você tem que combater, Timóteo. Timóteo era um jovem pastor de 18 anos, dizem que 16 a 18 anos, muito jovem, muito tímido. Ele disse, combate. Combate firmado nas profecias. Oh, Timóteo, combate o bom combate. Então, Paulo está dizendo, olha, vale a pena combater o combate espiritual, vale a pena combater o bom combate da fé, porque há pessoas combatendo por muitas coisas que não têm resultado. Há pessoas lutando pelo seu time, pelo seu sindicato, pela sua agremiação, e que não veem resultados. Mas quando você recebe um encargo de Deus, como eu estou lhe dizendo agora esta noite, exatamente como Paulo disse a Timóteo, então eu venho lembrar a igreja, todos nós aqui somos frutos de uma profecia. Em algum momento Deus se revelou ao nosso coração. Em algum momento Deus consolou, confortou o nosso coração profeticamente. Então nós temos um dever, nós temos uma missão, nós temos uma incumbência,
Nós temos uma responsabilidade. Volto a dizer, combater, firmado nelas o bom combate. Então Paulo usou aqui uma metáfora militar. Está falando de um combate, de uma luta séria, muito intensa, que todos nós enfrentamos diariamente. Lembre-se que nós somos um espírito com Jesus. Ele é o nosso triunfo, Ele é a nossa vitória. Satanás não pode entrar na nossa vida. Não, ele não tem onisciência, não tem onipotência, não tem onipresença. Mas ele pode, com mentira e engano, gerar uma oposição neste combate que nós temos diariamente. Então Paulo, nesta metáfora militar, ele falou num bom combate, ou seja, uma boa causa. Diga, boa causa. Uma boa causa. Quando você enfrenta os inimigos da fé, quando você enfrenta as heresias destrutivas, quando você confronta as fortalezas do mal, isto se chama um bom combate. Veja que Paulo disse em 1 Timóteo 4,14, olha, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Esse dom foi concedido mediante uma profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Então Paulo está renovando esse pensamento a Timóteo, dizendo, olha, não te faças negligente, tu tens um dever, eu te encarrego como teu apóstolo. Então diz, não sejas negligente, porque amados, no combate espiritual da vida cristã, eu não posso negligenciar, eu não posso abrir brechas, eu não posso fragilizar alguma coisa, eu não posso usar uma má confissão. Então, eu não posso ser negligente. Eu tenho que buscar a face de Deus, eu tenho que ser obediente ao Senhor, eu tenho que me esforçar pela perfeição, eu tenho que cultivar virtudes cristãs, porque eu sei que Deus tem galardão para todas estas áreas da nossa vida. Ele disse em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna um galardoador daqueles que o buscam. Então é preciso buscar. Eu venho dizendo aqui há mais de um ano, ninguém deste ministério pode deixar de combater o seu combate na vida de oração. Não importa a hora. Você pode fazer 3, 4, 5, 10 da manhã, meia-noite, 1 hora. Não importa. O que importa é que você não pode negligenciar. Por favor, filho. Não pode negligenciar na vida de oração. Não pode. Neste combate. Então diz no versículo 19, olha, Timóteo, mantenha a fé, mantenha uma boa consciência, porque alguns, isto foi o que Deus me chamou a atenção, alguns que rejeitaram a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então é possível uma pessoa estar numa igreja, acompanhar o dia a dia da igreja, se ela for negligente, se ela não mantiver a fé, eu creio. Não, mas o médico disse, eu creio no que a Bíblia diz. Isso é mentira. Se você não mantém essa confissão, se você rejeita a fé e a boa consciência, Deus anuncia o quê? Olha, essa gente veio a naufragar na fé. Eu queria dizer à igreja, e faço isso com muita ética e muito respeito, mas é verdade, que é a lei judaizante da maioria das igrejas que traz ao povo uma má consciência. Porque a lei tinha defeitos, a lei não podia salvar, a lei não podia aperfeiçoar, a lei não é da fé. Então, quando se começa a pregar a lei, quando se começa a fundamentar a vida das pessoas, amado, é um naufrágio. No nosso país, nós temos gerações, o bisavô, o avô, o pai, os filhos, netos, bisnetos, gerações inteiras de pessoas que nunca conheceram as virtudes de Deus,
nunca conheceram a sabedoria predestinada, nunca conheceram os mistérios que estavam ocultos e empurraram a vida, nunca viram Deus agir, nunca viram Deus fazer um milagre, fazer um sinal, promover um grande mover financeiro. Há pessoas que nunca viram nada disso. Por quê? Porque elas não mantiveram a fé. Acreditaram uma vez, mas depois não acreditaram. Acreditaram no domingo, mas na segunda foi tudo por água abaixo. Então, meus amados, nós precisamos ter uma boa consciência. Eu creio que a boa consciência é uma experiência de um viver espiritual perfeito. A espiritualidade nos dá um coração puro, uma boa consciência, uma fé sincera. Não é hipócrita, é uma fé sincera. Por isso é que em 2 Timóteo 1,3, Paulo continua dizendo: dou graças a Deus a quem desde os teus antepassados, desde os meus antepassados, eu sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas orações dia e noite. Então Paulo diz: eu sempre servi com uma consciência pura. Eu tenho explicado aqui à igreja que essa consciência é o nosso homem interior que dirige a nossa vida. E quando você tem a capacidade dada por Deus e não negligencia, de perante as circunstâncias da vida, você dizer: não, se isto é errado, eu estou fora. Se isto é certo, eu estou junto. Amados, isso é importante porque hoje em dia há um grito, há um trovão gritando no Brasil pelas ideologias de gênero, pelo casamento homem com homem, mulher com mulher. Amados, nós temos que ter consciência pura e dizer: é isso que a Bíblia diz? Não, então eu não estou de acordo. O casamento entre trevas e luz, é isso que Deus ensina na igreja? Não, Ele diz luz com luz, da mesma fé, se possível da mesma igreja, aprovação das famílias, aprovação da liderança da igreja, aprovação da sabedoria da igreja. Está neste contexto? Não, então está errado. Então a nossa consciência nos faz ter uma boa conduta. Eu não tenho dito aqui que os crentes são a nata da sociedade. Os crentes são as melhores pessoas do mundo. Deus me livre se fosse possível comparar um ocultista com um crente lavado pelo sangue de Jesus. Deus nos livre. Então nós entendemos que só se tem uma boa conduta quando se tem uma consciência pura, quando a nossa consciência não nos condena, quando não nos tornamos insensíveis, porque o que se passa com a maioria das pessoas que estão desviadas da igreja, das igrejas, ninguém pode se desviar de Deus, você sabe, né? Você é um espírito com Ele, não pode se desviar dele. Se eu fosse para o inferno, Jesus ia comigo, porque eu sou um espírito com Ele. Você é um espírito com Ele. Então, às vezes a pessoa, no dia a dia, deixa uma brecha, desesperança, negativismo e tal, e às tantas a sua consciência fica cauterizada. Paulo disse a Timóteo, em 1 Timóteo 4,2, que pessoas que pela sua hipocrisia, pela má conduta, falam mentiras, e só é hipócrita e fala mentira quem tem a consciência cauterizada, tem ali uma cicatriz. Você já viu quando a pessoa tem um sinal? Eu já disse isso aqui domingo. E você vai ao dermatologista, ao Dene, e diz: doutor Dene, eu tenho aqui um negócio. Ele vem com um aparelho, bisturi elétrico e cauteriza, cicatriza. Agora imagina uma consciência com uma cicatriz, porque há pessoas que têm consciência que foi cauterizada a ferro e a fogo, amado. Tal o sofrimento da pessoa, ela se torna insensível. Então, quando Paulo está reiterando boa consciência, consciência pura, porque a nossa consciência é um instrumento de Deus para nos instruir quanto ao erro, quanto ao pecado, quanto ao que é certo e quanto à vida espiritual. Nós precisamos de ter a aprovação de uma boa consciência diante de Deus.
Nós fomos lavados no sangue de Cristo, purgados das obras mortas. Ninguém mais no nosso ministério faz obras mortas. Deus purgou isto tudo, Deus limpou. Agora, olha o que disse Paulo. Vamos lá voltar, bispo. Diz que alguns, graças a Deus, não são todos, alguns que não mantiveram a fé, que não acreditaram no duro, na verdade, e que não tinham uma boa consciência de dizer isto é errado, isto é certo, aqui posso, aqui não posso. Sabe essa balança que nós temos dentro de nós? Diz que alguns rejeitaram a boa consciência e naufragaram na fé. Algumas pessoas na obra de Deus cedem perante as forças, os apelos malignos, naufragam, perecem, porque a boa consciência é a guardiã da nossa fé. E quando a pessoa não tem uma boa consciência, guardiã da fé, ela perece, ela naufraga, ela cai. E é muito triste. Todos nós conhecemos pessoas, e nós temos aqui exemplos aqui na igreja, pessoas que conviveram conosco 5, 10, 15, 20 anos, amavam o apóstolo, não podiam viver sem a palavra da graça, não podiam abrir mão da vida da igreja, apaixonadíssimos por Deus, pela obra, e de repente não mantiveram a fé, não mantiveram uma boa consciência, rejeitaram a boa consciência e naufragaram na fé. Então, diz que, versículo 20 agora, bispo, versículo 20, aí, dentre esses alguns que não guardaram a boa consciência, não defenderam a sua fé, diz que alguns, e dentre esses se contam, e ele começa a descrever aqui os primeiros, ele diz, Himeneu e Alexandre. O que Himeneu e Alexandre começaram a fazer? Começaram a blasfemar. Começaram a falar mal da graça. Começaram a servir a um pacto de morte, um pacto de sacrifícios. Começaram a dizer, não é só a fé, tem que ter um batismozinho nas águas. Jesus não foi tão perfeito, gente, quanto vocês dizem. Ele deu o primeiro passo na cruz, depois você tem que dar o segundo no batistério, ou lá na Barra da Tijuca, nas Lagoas. Então, quando você começa, olha como é que a boa consciência vai sendo detonada por esses sentimentos, por essas palavras, ao ponto da pessoa começar a blasfemar. Alguns blasfemaram, Himeneu e Alexandre. Quem eram Himeneu e Alexandre, apóstolo? Eram companheiros de Paulo, pregavam a verdade, combatiam a bom combate, e de repente começaram a blasfemar. E Paulo disse, olha, eu vou entregar o teu corpo para Satanás, consumir o teu corpo, teu espírito está perfeito, vai viver a eternidade, mas você vai abreviar os seus dias nesta terra. Então, diz que foi Himeneu e Alexandre, companheiros, cooperadores, estavam juntos, mas que começaram a blasfemar. Diz mais, 2 Timóteo 2, 16 a 18, ele diz, evitem igualmente falatórios inúteis, profanos, pois os que dele usam passarão da impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Então, Himeneu e Alexandre começaram a blasfemar. Havia alguma suspeita sobre estes homens? Não, eles estavam ali no dia a dia com Paulo. Eles davam testemunho na sinagoga. Eles diziam a todos, Jesus Cristo ressuscitado é o único, Ele vive, Ele reina. E diz que Alexandre e Himeneu bateram com o burrinho nas águas, como diz a minha avó portuguesa, e naufragaram porque blasfemaram. Agora vem
Outros que usaram uma língua que corroía como câncer. Ele falou, entre eles eu incluo um outro Himeneu e o Fileto. Estavam pregando o judaísmo, quando Paulo dizia, é por graça. E depois, quando eles já perderam a boa consciência, quando eles não mantiveram a fé, eles vinham e diziam, não é por graça não, é por Moisés. Você não sabe que já aconteceu, Jesus já voltou. Eles começaram a propagar coisas hereges. E Paulo disse, olha, eles corroem como câncer. Oi, amado, você imagina uma pessoa que tem câncer, suas células vão se deteriorando, vão se alterando, muda a vida toda. Diz que há pessoas que a linguagem deles, a forma de falar é como um câncer com metástase. Um câncer que avança em galope na vida da pessoa, traiçoeiramente. E era isso que esses irmãos estavam fazendo. Himeneu e Fileto, Himeneu e Alexandre. Usavam palavras malignas que corroíam a fé como câncer, porque estavam servindo a graça, mas perderam a boa consciência, não seguraram a vida da fé e começaram a corroer cancerosamente e a blasfemar contra Deus. Então isso é importante nós sabermos por quê. Porque há mais pessoas nisto. Em 2 Timóteo 4,14, Alexandre Latoeiro, agora já é outro Alexandre, falando de um Alexandre Latoeiro, ele disse, causou-me muitos males. Você viu que uma pessoa que não tem uma boa consciência causa males a um apóstolo? Quer machucar, quer ferir aquele que Deus levantou, que o levou ao terceiro céu, que revelou o pacto da graça, as 14 epístolas. Diz que Alexandre Latoeiro, então tinha um Alexandre e um Himeneu e um Fileto, blasfemavam, corroíam. E agora vem Alexandre Latoeiro, que fez muitos males. Por quê? Alexandre Latoeiro não era um companheiro da fé, era um companheiro da fé. Ele não ia sempre nos primeiros lugares da sinagoga, ia. Ele não era fiel dizimista, era. Ele não contribuía para a obra do Senhor, sim. Mas ele começou a fazer muitos males. E Paulo disse, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Então veja estes casos de Alexandre, Himeneu, Fileto, Alexandre Latoeiro. Qual foi, em resumo da história, o final deles? Naufragaram. Naufrágio. E claro, nós estamos aqui para lembrar que se isto é um combate, se a vida cristã é efetivamente no mundo, passais por aflições. Ninguém aqui pode dizer, eu nunca passei por nada, apóstolo. Eu vivo como um ET projetando o meu dedo para a lua. Não existe. Eu passo por aflições, você passa por aflições, nossas famílias passam por aflições. Agora ele diz, tem bom ânimo. Eu venci, vocês vão vencer. Mas ele não diz, a vida espiritual será um mar de rosas. Terá alguns lírios e algumas orquídeas, mas é rosa. Não, ele não disse isso. Veja que em João 17:12, Jesus falou de outro. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegi-os, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Judas era um ladrão, era um mestre de engano. Mas ouça o que eu lhe vou dizer, isto é muito importante, filho. Até Judas trair Jesus, até o momento da traição, onde ele recebeu as 30 moedas e disse, olha, quem é ele? Porque era um cidadão que se vestia normalmente como qualquer cidadão naquela área da Palestina. Aquele a quem eu beijar é esse, prendam. E quando Judas correu para Jesus, Jesus disse, oi amigo, o que te traz aqui? E ele foi e deu-lhe um beijo. Aquele beijo era o sinal que começava ali o momento da paixão e do sacrifício de Cristo. Então, até
Judas trair Jesus, ele não era um dos 12 apóstolos? Era. Yes, he was. Ele não pregava a verdade? Sim, pregava a verdade. Alguém suspeitava de alguma coisa errada na vida de Judas? Não. Ele era o homem que cuidava das finanças. As pessoas davam as ofertas e ele colocava num alforge, era o diretor de finanças do time. Mas no fundo ele era um ladrão. Você sabe como é que terminou a vida de Judas? Ele se enforcou. Ele foi para o lugar, diz a palavra, que lhe era devido, ou seja, o inferno. Até trair, todo mundo dizia, não há suspeita de nada. Agora vejam outro, 2 Timóteo 4:10. Agora fala de um Demas. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para Dalmácia. Mas este Demas, por ele ter amado tanto o presente século, abandonou. Ele era um parceiro fiel de Paulo, mas ele se apaixonou pelo mundo. Na realidade, ele tinha uma vida dupla. Contrária à boa consciência cristã, ele amava o mundo. Ele tinha um pé na igreja e um pé no mundo. Ele adorava ouvir Paulo pregar, ele dava testemunha, era companheiro do dia a dia. Mas este Demas começou a amar o presente século. E eu vou lhe dizer, meu amado, a experiência de um homem 68 anos de idade, que já vivi o que eu não devia ter vivido, já passei por tantos problemas na vida. Deixa eu lhe explicar. Não ame o mundo. O mundo não tem nada de bom para nos dar. Tem um príncipe neste mundo. Há um príncipe neste mundo chamado Satanás, que ele dá com uma das mãos e tira com as 4 patas. Esta aqui é a verdade. Que tem seduzido milhares e milhões de pessoas, especialmente aqueles que se apaixonam pelo mundo. Pastor, mas eu gosto do samba. Tira o samba da tua cabeça, amado. Você agora é um casa sagrada, não tem que cantar samba. Sim, mas às vezes, a sexta-feira, meu vizinho começa a queimar uma carne, e batucada e tal. Amado, não ame o mundo. Não ponha o mundo nos primeiros lugares. Claro que todos nós estamos aqui, nós não vivemos para o mundo, mas estamos no mundo. Agora, as coisas que o mundo oferece, o sexo livre, a ideologia de gênero, homem com homem, mulher com mulher, ensina a criança como é que se faz sexo, 6 anos pode optar, mudar, começar a tomar hormônio. Amado, não se deixe seduzir pelo mundo. Minha experiência, 46 anos de vida espiritual e 42 de pastor. Não se apaixone. Porque uma pessoa, quando se apaixona, ele primeiro ouviu, viu, botou um pezinho, gostou, amou, se apaixonou. Isso é um processo. A queda espiritual é um processo. Hoje não quero mais, hoje não vou à igreja. Domingo eu não posso, porque eu tenho um compromisso. Na outra segunda de oração eu só estou fora porque depois chega na quarta, não dá, pastor. Tem muita coisa na minha vida, eu tenho que lutar. Sim, amado, mas se você lutar sem Deus, você não vai a lugar nenhum. Essa é a verdade. Então diz que há pessoas que se apaixonam pelo mundo. Eu acho que quando Paulo falou desse Demas, ele disse, ele me abandonou. Eu tive uma decepção com esta pessoa.
Demas amou o presente século e me abandonou. Estava ali do lado de Paulo. Carregava os livros de Paulo, ajudava Paulo a pregar. Começou a se apaixonar pelo mundo. Pastor, eu tenho uma paixão por futebol. Quando tenho o jogo do meu time, não dá para vir à igreja. Eu coloco o time em primeiro lugar. Mas o time paga as suas contas? Não. O time cura as suas enfermidades? Não. O time te dá prazer? Não, que eu gosto. Então começa a se apaixonar pelo mundo, pelo presente século. São muitas as situações. Então, a verdade que salva a alma e exalta a vida é um Cristo vivo que não pode ser pregado nem anunciado por hipócritas. É o que Paulo está dizendo. Alexandre Latoeiro, Mineu, Fileto, outro Alexandre, Demas, são alguns, quer dizer que ainda havia mais, mas ele disse alguns, que naufragaram. Então, amados, eu vou te dizer uma coisa, volto a repetir, vou repetir, eu tive muita decepção com algumas pessoas do nosso ministério, até pessoas que andaram entre nós, chegaram ao ministério pastoral, chegaram ao ministério de bispos, sabe? Exatamente como Demas, como Alexandre, como Mineu, como Fileto, que andavam lá ao lado do Paulo, como Judas, que estava no grupo, comia, deitava, dormia, andava, vivia o dia insuspeitável, mas por blasfêmia, por erro de conduta, por amarem o mundo, por N situações que a consciência começa a ser golpeada, esta gente naufragou. Deus me livre, meu amado. Deus me livre. Algum dia nós abandonarmos a boa consciência. Porque quem abandona a boa consciência, quem não tem a capacidade de dizer isto é errado, amado, tem um naufrágio anunciado. Pastor, mas o senhor sabe que Deus é amor. Então Ele é a favor de todas as formas de amar. É que o senhor é muito quadrado, o senhor é um fundamentalista, o senhor é um fascista. O senhor está nesse púlpito, mas o senhor é um fundamentalista. Deus, quando criou muitas formas de amar. Então, a igreja não pode se opor ao amor entre dois homens, duas mulheres. Existem algumas situações da nossa sociedade, amado, que não podem ser amadas por quem tem uma boa consciência. Não pode. Então, abandonar a boa consciência é um prelúdio de um desastre moral. Ter uma vida como teve o filho pródigo, amado. Filho pródigo estava na casa do pai. Na casa do pai tinha tudo, tinha fartura. Ele descobriu que o pai tinha uma herança. Para os judeus, quem recebe herança em vida do pai é maldito. Ele chegou um dia e disse: pai, olha só, eu quero saber qual é a herança que me cabe. E esse homem abdicou, naufragou, foi para uma terra distante. E lá dissipou todos os bens, todo o dinheiro, porque ele vivia uma vida dissoluta, uma vida pecaminosa. Até que um dia, acabou o dinheiro, amado. Dinheiro que não tem bênção acaba. O cara pode ter 50 milhões, se não tiver bênção, olha, perde num dia 50 milhões. Então, muito importante isso, muito importante. Filho pródigo, há uma hora que cai em si e diz: cara, mas como é que eu pude chegar a este fundo do poço? A casa do meu pai tem tanta coisa boa e eu aqui querendo comer uma alfarrobazinha, aquela alfarroba doce que os porcos comem, mas ninguém me dá nada. Eu vou cair em mim. Cara, eu vou correr para a casa do meu pai, eu vou me ajoelhar, eu vou dizer: pai, trata-me como um servo, como um empregado. E diz: quando ele correu, entrou no condomínio do pai, o pai chegou à porta, quando ele viu, correu para ele, o abraçou, o beijou e disse: este é meu filho. Ele não disse: este malandro, porque ele estava voltando
para o lugar que nunca deveria ter saído. E eu vou dizer, amado, há pessoas que passaram por aqui, passaram por todas as igrejas, tem experiência de todos os pastores, que começaram a amar o mundo, começaram a dissimular, começaram a manipular e caíram. 1 Timóteo 3 ainda fala algo mais, que nós temos 8 minutos. 2 Timóteo 3, 8 diz, agora olha outros, de modo que os Janes e os Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Homens de todo corrompidos na mente, reprovados quanto à fé. Quem foram Janes e Jambres? Olha, amado, foram pessoas que se voltaram contra Moisés quando Moisés começou a fazer milagres com a sua vara. Vinham os mágicos do Egito, faziam um milagre, e vinha Moisés com a sua vara, o seu cajado, e fazia outro milagre maior. Então, diz que tinha lá no meio Janes e Jambres, começaram a resistir à verdade. Moisés estava dizendo, a verdade está aqui, a verdade está do lado do povo de Deus. E eles começaram a resistir, porque eles eram corrompidos. Corrompidos. Pastor, mas tem coisa que corrompe a mente? Ocultismo, artes mágicas, carta de tarô, leitura de cigana. Se você se deixa enredar por uma destas situações, nós tivemos aqui uma senhora há um tempo atrás que ela me disse, apóstolo, apesar de eu ser médica, eu não fazia nada na minha vida sem consultar a cartomante. Ou seja, estava golpeada, não via outra coisa senão a cartomante. Então, meus amados, mente corrompida, réprobo, e disse, versículo 8, eles não irão avante. Está vendo por que tantas pessoas começam bem na obra de Deus? Depois começam a blasfemar, outros começam a murmurar, outros começam a pregar contrário. É verdade? E aí vem um naufrágio, porque isto é um prelúdio anunciado, é um naufrágio. Então ele diz, eles não irão avante. Ninguém que tem uma consciência réproba vai avante. Porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu como daquele. Então todas as pessoas que resistem à verdade, como Janes e Jambres resistiram, não irão adiante. Você não tem que dizer, oh, Deus faça justiça. Deus fará justiça. Você pedindo ou não pedindo, Deus fará justiça. Deus não se zomba. 1 Timóteo 4,16. Olha, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Cuidado. Muito cuidado. Tem que ter cuidado. Ele diz, cuida. Não é do irmão que está do lado. Não é do vizinho. Não é da sogra. Não é daquele companheiro. Diz, cuida de ti mesmo. Então eu tenho que começar por me cuidar para poder cuidar da família. Se eu não tiver cuidado, como é que eu posso ser um pregador? Tem cuidado de ti, cuidado, muito cuidado. E ele disse, mas de ti e da doutrina. Porque é a doutrina da graça, amado, que é a verdade libertadora. É o único evangelho, é o evangelho da incircuncisão. Paulo disse, olha, se vier um anjo, um de nós, e prega um evangelho que vá além dele, seja anátema, seja maldito. Quem está debaixo das obras da lei, Gálatas 3:10, está debaixo de maldição. Desliga de Cristo. Decai da graça. Isso é dramático. Então o Espírito está dizendo, irmão, pastor, irmãos, cuidem de vocês e da doutrina, porque nós temos um dever, cuidar de nós mesmos e da doutrina. Diz, continua neste dever, porque fazendo assim salvarás tanto a ti como os teus ouvintes. Pastor, quer dizer que se eu cuidar de mim e da doutrina, eu sou salvo, não precisa de mais nada. Não, você é salvo não é por causa da doutrina. Quando ele diz aqui, salvarás tanto a ti como os teus ouvintes, está falando de salvar do problema, fala de lutas, guerras, perda de emprego, perda de dinheiro, perda de pessoas boas, e você vai salvar muitas pessoas, até de irem para caminhos escuros, se você
cuidar dark da ways. If you doutrina take care of the e doctrine cuidar de and ti take mesmo. care of yourself. Eu quero I would dizer like aos to senhores tell neste you final that de this end of mensagem, message, não abram mão don't open hand da of doutrina the da doctrine graça. of grace. Não Don't permita allow que no meio da that panela amidst of the venha um pan pouco came de a little bit fermento. of bad things. Você está lá fazendo o teu You are bolo. making your cake. Você põe um put fermento. Se você não puser fermento, o Then bolo the fica cake will murcho, be fica bad. maçudo. But Você if põe you fermento, put the ele right thing, cresce. it grows. Assim é a So is lei. the law. Se você If deixar you um leave a pouco little de bit of fermento, bad, pouco, just a little bit uma of grama, meia grama, just a little uma bit. nanograma. Se If you você put a little deixa um bit pouco de there, fermento, a igreja all toda the ela é church will vedada. be, in bad A situation. massa toda ela é All the vedada. mass will be bad. Então, meus So, amados, beloved, não afrouxe a sua don't fé. don't get Não deixe de seguir a Don't doutrina. let São the false deveres que doctrine. salvam These muitos are problemas truths na that vida. saves us from many problems in our Cuidado, lives. disse Take care. Paulo. Muito Take heed. cuidado. Take heed. Essa palavra cuidado do grego é blepo. in the Greek is Blepo. blepo, the Cuidado, word. atenção, Attention, abra o olho. open your eyes. Então, meus amados, So, beloved, quantos how guerreiros many estão aí wars fora are feridos? outside? Quantas How many pessoas que people já that brilharam na have obra de Deus, como shone Alexandre, as Emineu, Alexander, Fileto, Emineu, Jane, Fileto, Jandro, Jandro. essa These gente, people, esses nomes these que estão names aqui, are here. alguns deles, Some of deve them, ter muito mais there por aí are many afora, more of them. They perdidos were lost e em and in apuros. bad situation. Amados, Beloved, nós estamos amarrados We à are linked verdade to the nesta truth in igreja. this church. Nós somos amarrados a uma anointed retidão. to Nós somos a straight amarrados life. até We are led pelas by the palavras da words nossa of boca. our mouth. Nós estamos enredados e amarrados pelas palavras da boca. Quer dizer que se eu pronuncio uma palavra de morte, eu estou aprisionado a esta palavra. Se eu falo algo da fé, eu estou aprisionado a esta verdade. Amado, nós temos uma fé fortalecida a cada culto. Deus não nos vê com falhas, Deus não nos vê com imperfeições. Deus não cria uma situação para pessoas escorregarem e se afastar da verdade. Não, Ele não mente, não é homem para mentir, nem filho do homem para prometer. Então qual é o nosso triunfo? O nosso triunfo vem de Cristo. Olha, amado, Cristo nunca te decepcionará. Pode escrever aí, o apóstolo falou no dia 5/5, Cristo nunca me decepcionará. Cristo nunca te decepcionará. Sabe por quê? Ele não falha. E não é clichê, doutora Marisa e Heitor, da Fiocruz, meu filho amado. Não é um clichê quando nós na igreja dizemos, Deus está no controle. Não é um clichê, isto é uma verdade. É isto que nos sustenta. É isto que nos sustenta efetivamente. Então, cuida de ti. Cuida da doutrina. Tem o cuidado. Ah, pastor, eu estou orando, cuidando daquela irmã da igreja. Não, cuida de ti. Cada um de per si, é um dever. E cuida da doutrina. Ama a doutrina, viva a doutrina. E assim, nunca você naufragará na fé. Jamais. Estamos sobre uma rocha que é Jesus. E claro, o apóstolo disse, ninguém suspeitava de Judas, ninguém suspeitava de Alexandre Latueiro, Alexandre Emineu, Fileto. Ninguém suspeitava dessas pessoas. Que às vezes a pessoa me pergunta, mas por que o senhor consagrou aquelas duas irmãs que ficavam aqui na frente, que se opuseram ao irmão? Olha, amado, até então nada era suspeito. As pessoas estavam perfeitas aqui no nosso meio. Oravam conosco, tínhamos uma reunião de oração antes do culto lá em cima. Todo mundo, aleluia, glória a Deus. Até que um dia não cuidaram de si, não cuidaram da doutrina. Eu não tive culpa. Jesus não teve culpa de ter chamado Judas. Ele precisava ter um Judas, porque ele precisava ter um traidor. E o traidor não podia ser um filho de Deus. Então ele chamou Judas, o filho da perdição. Mas quem dos outros apóstolos disse assim, Jesus, nós ouvimos falar, está no WhatsApp, está no Facebook. Esse homem aí não é flor que se cheira, ou que se cheire. Não tinha nada no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no TikTok, não tinha nada. Ninguém suspeitava, ele andava. Jesus dizia, levante as mãos, ele levantava. Judas levantava também. Vamos ajoelhar, Judas ajoelhava. Até que um dia,
one day Ele until the traiu day he Jesus. betrayed Jesus. Deus nos guarda. God amado. keeps us, beloved. Deus guarda a God minha vida, keeps minha my life, família, my os meus family, my amigos, friends, meus irmãos. my Deus brethren. nos guarda Let God keeps us para que so that we sejamos may be verdadeiramente truly luz nesta light in terra. this land. Nossa Our sociedade society precisa de needs nós. us. O Brasil Brazil precisa needs de us. nós. O The mundo world precisa needs de nós. us. Deus está God levantando is esse raising this ministério ministry a cada each dia day para to levar take esperança hope àqueles que to estão lá those that fora, are outside, totalmente totally desnorteados, without, macambúzios, not incapazes. unable. Só Jesus Only Cristo. Jesus Christ. Portanto, So Deus, God, cumpri a I minha have missão, accomplished my preguei mission, a I have palavra, preached the estamos word, we are encerrando closing esta this série series sobre a of boa good consciência conscience, e tenho and agora I na have minha now in mente, my no meu mind, in my coração, um heart, sentimento a feeling, muito a forte strong de feeling que vidas that foram lives were transformadas transformed durante esta during série this series em in the nome de name Jesus of Cristo. Jesus. E a And the igreja do church Senhor of the Lord diga tells, amém, amen, amém and e amém. Amen. Nossa bispa vai dar a bênção final, depois vamos cantar um corinho, quem precisar de voltar a casa, por gentileza. 9 horas. You may Glória a be Deus, pleased. vamos ficar de pé. Let us stand Levante as suas Raise mãos your para os hands céus, to heaven. espreguiça o seu esqueleto. and put your skeleton Obrigada, Senhor, straight. por esta Thank you, noite Lord, for this maravilhosa. wonderful night. Obrigada, Thank you, Senhor, Lord, por for esta this palavra, word Senhor, que that nos direciona, gives us Senhor, leader- a sermos direction to cada be dia, each day cada dia mais fiéis a Ti, faithful to you, Senhor. Lord. A termos a Tua have your consciência, a Tua conscience, your mente, mind, O Senhor. Lord, Levar to cativa a nossa captivate mente, our Senhor, life a Tua to your presença. presence. Muito obrigada, Thank you, Jesus. Jesus. Nós te We louvamos praise por you isso, for Pai. Te this, pedimos and we agora que ask Tu for nos you conduza that you em lead paz, us leve-nos in em peace, paz, livra-nos set dos us free males from desse mundo, the bad guarda-nos things com of os this Teus world. anjos, Keep Pai, with porque your nós angels, sabemos because que we Tu és know that poderoso you are para powerful to fazer do infinitamente mais do que more than pedimos we ou think pensamos. or ask. Saia daqui feliz e Go abençoado, out porque blessed, Deus tem uma obra because God perfeita has a na sua perfect life vida that e Ele He's irá doing in your cumprir life, and He will em nome de accomplish in the name of Jesus. Jesus. Graça e paz, Grace uma and boa peace. noite. Good evening. Amém. Até domingo.